Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e eu vim contar pra vocês tudo o que eu achei da segunda temporada de 13 Reasons Why. Vem comigo, vem! 13 Reasons Why é uma série original da Netflix que foi lançada mais ou menos nessa época do ano passado e é baseado num livro que também se chama 13 Reasons Why. Conta a história da Hannah, que é uma menina que se suicidou, e a história já começa com ela morta, então a gente já sabe que ela morreu, e aí ela começa a explicar para as pessoas que foram responsáveis pela morte dela, pela decisão dela, por que elas são culpadas, por quais foram os motivos que levaram ela a isso. No final da primeira temporada, pra mim ficou muito claro que não precisava de uma segunda temporada, embora eu tenha gostado dos assuntos que foram abordados nessa segunda temporada. Com algumas ressalvas, eu assisti todos os episódios entre sábado e domingo, super rápido, porque eu achei que eles fluíram muito melhor do que, por exemplo, a primeira temporada, que, era o Clay ouvindo as fitas e ele demorou uma eternidade pra terminar de escutar aquelas fitas, parecia que ele nunca ia terminar. Então eu achei que essa segunda temporada ficou um pouco mais dinâmica por causa disso. Bom, gente, vai ter spoilers, tá? Porque eu quero contar tudo o que eu senti quando eu vi essa série. Então, se você não viu ainda, para por aqui, assiste e depois volta pra escutar as minhas impressões, tá bom? A segunda temporada começa mostrando pra gente que vai haver um julgamento, a mãe e os pais da Hannah, na verdade, acusando a escola Liberty de não fazer nada acerca do bullying que a Hannah tava sofrendo. Gente, à medida que os 3 episódios vão passando, fica claro pra gente que a escola tem sim culpa no que tava acontecendo. Primeira coisa, você não precisa nem ser muito gênio pra perceber que todos os adolescentes que estudam naquela escola são problemáticos. Todos eles têm algum problema de aceitação, têm algum problema ou com drogas, ou com o próprio bullying, com a orientação sexual, vários problemas. Esses problemas, eles acontecem dentro da escola. Pode até ser numa festa ou num passeio pela cidade, mas eles iniciam dentro da escola. Nós temos um grupo de atletas que simplesmente não tem limites, eles acham que podem fazer tudo o que eles quiserem com todos os outros, seja preconceito, seja brincadeira de mau gosto, ou tudo o que eles acham que eles têm o direito. E fica muito óbvio pra gente, à medida que a história vai sendo contada, porque acontece muita coisa inédita, que a gente não sabia na outra temporada, principalmente com a vida da Hannah. E a gente percebe que tudo poderia ter sido, pelo menos, tratado de uma maneira diferente pela escola. E por isso, a escola ter sido considerada inocente foi absurdo pra mim. Por 2 pontos, assim, que não tem como negar. Primeiro, era um júri popular, eram pessoas que estavam ali analisando a culpa da escola ou não. Se fosse só um juiz, podia dizer que foi comprado, que teve troca de favores, podia ter dito qualquer coisa, mas não foi esse o caso. Era um júri, deve ser composto por 12 pessoas, não contei, não prestei atenção nessa parte, mas deve ser composto por 12 pessoas. E essas 12 pessoas chegaram à conclusão que a escola, tem que ser por unanimidade, que a escola não era culpada. Sendo que, aí vem o meu segundo motivo, o orientador educacional, que foi aquele que é aquele responsável por mediar os conflitos, por perceber se os estudantes estão ou não com problemas e resolvê-los, ele disse que o código de conduta da escola estava errado, que deveria ter sido mudado e que ele poderia ter feito mais. Ele falou isso no dia do depoimento dele, na hora que ele estava sendo ouvido. Então, ele, como a pessoa responsável, deixa claro que a escola teve, sim, participação, nem participação é a palavra, omissão. A escola foi omissa, ela permitiu que aquilo acontecesse. E uma coisa que deixa muito clara pra mim também sobre isso, lógico que os júris não ficaram sabendo, é a cena que tem aquela briga gigantesca no pátio. No pátio não, no corredor da escola. Sei lá, tem uns 30 adolescentes se batendo no meio do corredor da escola. Quando chega os professores, a gente acha que eles vão separar, eles começam a brigar também. Ou seja, há um problema enorme dentro dessa escola. E aí vem para um outro ponto também. Nenhum dos pais desses adolescentes mudaram eles de escola. Tipo, isso é inaceitável pra mim. Eles chegam em casa batidos, arranhados, com um monte de hematoma no rosto, os carros são destruídos, acontece todo tipo de vandalismo dentro da escola. E os pais, hora nenhuma, cogitam a possibilidade de trocar essas crianças de escola. Eles permitem que eles continuem lá, naquele ambiente tóxico, com as pessoas tóxicas em volta.
Eu achei essa parte um absurdo, entendeu? Teve um pai, eu acho que foi do Tyler ou do Alex, não lembro, que cogitou a possibilidade de trocar ele de escola. Ele falou que não, que queria ficar junto com os amigos, e o assunto não foi mais abordado. Entendeu? É assustador. Essa parte eu achei que foi muito mal desenvolvida na história. Outra parte também que ficou meio confusa pra mim foi a parte da Hannah. Se ela tava sendo um fantasma na vida do Clay ou se ela era uma projeção da cabeça dele sobre o que ele já sabia da Hannah. Isso foi a minha primeira impressão quando ela apareceu a primeira vez. E aí eu fiquei pensando ao longo das aparições dela e eu cheguei à conclusão que, graças a Deus, era dentro da cabeça dele que aquilo estava acontecendo. Por que eu cheguei a essa conclusão? Tudo que ele perguntava pra Hannah, ela só respondia o que ele já sabia. Ou o que ele já tinha ouvido nas fitas, ou o que ele já tinha conversado com ela quando ela era viva. Ele não teve nenhuma informação nova. Quando ele perguntou se ela realmente tinha ficado com o Zack, com o Bryce, ela sempre dava um jeito de falar alguma coisa que ele já sabia. Então, essa parte ficou muito clara pra mim que era dentro da cabeça dele. Ele estava projetando a Hannah, conversando com ela, mas ela não estava lá mesmo como um fantasma. Ainda bem, senão ia ficar meio bizarro, na minha opinião. Fiquei também extremamente decepcionada com o desfecho do julgamento do Bryce, mas aí eu até compreendo que são uma família muito rica, é uma família que tem influência, que pode ter influenciado o juiz, porque não teve um julgamento aberto e tal. Achei que foi, assim, uma injustiça tremenda. Mas eu acredito que talvez uma possível terceira temporada comecem a aparecer novas meninas, porque a gente sabe que tem um monte de meninas que foi abusada por ele, e aí talvez num próximo julgamento ele tenha uma pena maior. Porque, né, foi a primeira vez, tem que pensar no lado de reabilitação, do jovem e tudo mais. Não concordo, pra mim ele ia pra cadeira elétrica, mas entendo. E eu percebi também que a Jéssica conseguiu seguir em frente depois de ter feito essa denúncia. Então, por mais que ele não tenha levado a consequência que eu acho justa, ou que a maioria acha justa, pelo menos ela conseguiu seguir em frente. Isso fica muito claro na cena que ela fica com o Justin, né? Que ela deixa que alguém, que algum outro homem a toque novamente. Então, eu acho que, pelo menos, nesse ponto, ela conseguiu, na medida do possível, seguir em frente. Fiquei extremamente tocada com a cena do culto pra Hannah, né? Principalmente com o discurso do Clay, fica muito, muito nítido que ele a amava muito. Na cena do baile também, que começa a tocar a música dela e todo mundo se reúne no centro do salão e ele chora muito. Eu achei que foi uma cena muito bonita, tipo, mostra completamente o que ele tava sentindo ao longo desde lá do começo da primeira temporada. Ele nunca soube expressar muito bem qual era a revolta dele, por que ele tava tão bravo. E também tem uma conversa dele com a Hannah, né, que não é um fantasma, ainda bem, que ele fala, né, que ele tá sempre com muita raiva, porque ele não consegue entender, ele não consegue perdoá-la pelo que ela fez. Então, eu achei que foi uma cena muito boa, porque mostrou também que ele estava se recuperando a partir daí. Temos que falar do Tyler também, né, eu acho que de todos os jovens envolvidos no suicídio da Hannah, ele foi o mais afetado, ou foi o que não conseguiu seguir, não é seguir em frente, ele não conseguiu se reerguer mesmo, né, ele praticamente ficou no lugar dela, né, sofrendo todo o tipo de agressão, tanto física como psicológica. A cena dele no banheiro no último episódio, completamente forte, pra mim beirou até o desnecessário. Eu acho que não precisava ter sido tão forte. Ah, mas isso acontece, a gente sabe que acontece. Mas eu acho que não tinha necessidade de ter chegado à parte do estupro. Eu acho que ele ser agredido, muito agredido como ele foi, causaria também o choque de querer destruir tudo aquilo. Aquela cena me deu uma vontade enorme de que ele chegasse lá mesmo no baile e metralhasse todo mundo. Eu tinha certeza, na verdade, que ele ia fazer isso justamente por causa de toda a impunidade que veio ao longo da série. Ninguém pagou pelo que fez, nem a escola, nem o Bryce, nem nenhuma das pessoas que fez o mal que fez pra Hannah. Embora eles tenham ficado muito mal, eles tenham sofrido o remorso, a culpa, eles não pagaram judicialmente, né? A vida deles vai continuar sendo do mesmo jeito, eles vão pra faculdade e tal, e a Hannah não. Então há uma consequência, tem que ter uma consequência nisso, né? Você não pode destruir a vida de uma pessoa e simplesmente seguir em frente. Então, na última cena eu torci mesmo pro Tyler entrar e metralhar todo mundo. Achei que a cena dele com o Clay foi super forte. Foi uma cena que impactou bastante. Até vi alguns comentários nas redes sociais, pessoal falando que não conseguiu dormir por causa dessa cena e tal. Eu achei muito forte também como termina a série. O Clay com a metralhadora na mão. Todo mundo olhando, tipo, o que vai acontecer agora? O que a gente vai fazer agora? E a polícia chegando, né?
Então, assim, deu uma margem pra uma possível terceira temporada. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu lembro que quando terminou a primeira, eu não achei necessário uma segunda, embora eu tenha achado fantástica. Tirando esses sentimentos de injustiça e impunidade que eu fiquei, eu senti que foi uma série, uma segunda temporada que explorou muitos assuntos importantes. Achei que a atriz que faz a Jéssica foi sensacional. Em diversos momentos eu percebi que ela roubou a cena, que ela trouxe a série pra ela. Gostei muito das cenas extras da Hannah, de saber como que era a vida dela no ensino médio. E fiquei morrendo de dó dela ter feito o que ela fez. À medida que as cenas iam passando, né, e a gente sabia como seria o final. A gente sabia que no final ela ia se matar de qualquer jeito. Então, não tinha nada que pudesse consertar. Mas eu gostei muito das cenas que envolviam ela. Achei que o Clay cresceu incrivelmente nessa série, tanto quanto a Jéssica, né, na segunda temporada. Na primeira ele ficou meio opaco, meio apagadão. Mesmo sendo o personagem principal, nessa ele foi corajoso, ele trouxe a responsabilidade pra ele, ele lutou por aquilo que ele acreditava, por mais que ele estivesse sendo massacrado todos os dias no julgamento, por saber das histórias da Hannah e tudo mais. Achei também que foi muito interessante a parte das meninas sempre tentarem mostrar que nada do que acontecia era culpa da Hannah. Que não é porque ela fez sexo que tava certo o Zack não querer mostrar ela pros amigos. Que não é porque ela beijou vários caras que ela merecia morrer, que ela merecia o bullying que ela sofria. É muito importante que a gente ressalte isso, né? A vítima nunca tem culpa. Ela é uma vítima. E faltou, sim, de novo, repito, que a escola fizesse alguma coisa. Eu, como professora, fiquei chocada com a cena do conselheiro entregando uma pasta pro diretor da escola, que disse que trabalhava com educação há 30 anos, falando, se você não tomar cuidado, vai acontecer de novo, tá aqui o nome de quem precisa de ajuda. Ele pegar a pasta e simplesmente jogar em cima da mesa. E dane-se. Então ele não aprendeu nada. Não foi uma coisa assim, tipo, a escola ficou impune, mas o diretor ouviu as fitas, entendeu, fez alguma coisa. Não, ele não fez nada. Então a escola vai continuar sendo um problema, vai continuar sendo um ambiente tóxico. Essa realmente é uma parte que, se tiver uma terceira temporada, isso tem que ser explorado. Essa escola tem que pagar. Não só pela Hannah, mas por todos os jovens que estão lá dentro. Principalmente pelo Tyler, que ainda tá vivo, que ainda tem um jeito. A Jéssica, que... Teve uma cena que a Jéssica tava com a mãe da Hannah e que ela disse... A Hannah guardou tudo pra ela. E a gente viu no que isso deu. Né? Tipo, não faça isso. Então, assim, em algum momento da série, a gente parou de se preocupar com a Hannah, porque ela já tinha morrido, e passou a se preocupar com quem ficou. Com os problemas de quem ficou. E como que aquilo poderia ser melhorado para que as pessoas não tomassem o mesmo destino da Hannah, né? Então eu achei que esse ponto da série também foi muito positivo. Eu fiquei com uma ambiguidade gigante se eu gostei da segunda temporada, se eu não gostei da segunda temporada. Eu acho que isso também faz parte, né? Acho que a série também vem pra isso. Então, ao mesmo tempo que eu não gostei de algumas partes, eu gostei muito de outras e acho que é extremamente necessário. Eles terem avisado, por exemplo, no início de cada episódio, se você tem problema, peça ajuda. Se você não tá conseguindo assistir, não assista. Assiste com um adulto ou assiste com uma pessoa, porque eles perceberam o impacto que a primeira temporada causou. Então eu achei isso bem interessante. Bom, gente, desculpa pelos pensamentos desconexos, eu só gravei. Eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Deixem a opinião de vocês também, vamos debater isso nos comentários. Eu acho que é um assunto que precisa ser debatido, precisa ser falado. É importante que tenha alguém falando sobre isso. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal, voltar aqui na semana que vem e participar do sorteio! Vou deixar aqui nos cards, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!